Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Olá, pessoal, Marco Cardoso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Hoje a nossa convidada é especial, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Tem umas experiências muito bacanas aí para contar pra gente, né? Principalmente da época de pandemia. Exatamente, uma época que a gente não gosta muito de lembrar, mas olha... Mas a gente não pode esquecer, na verdade. Exatamente, exatamente. Então, lições aprendidas. Muitas. Referência em inovação e tecnologia e transformação digital, conquistou prêmios durante sua carreira, né? Atualmente lidera a equipe de tecnologia da informação na Fundação Butantan, onde conduz projetos estratégicos, com uma trajetória sólida em empresas como a Unigel, a TOTVS, DataSul e outras, mais de 25 anos de experiência em TI, segurança da informação e inteligência de negócio. Além disso, atua como conselheira na Live University e DV Labs e, contribuindo aí para a formação de novos profissionais. Bem-vinda, Cláudia Ananias. Muito obrigada pela introdução e pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Queremos ouvir sua história, Cláudia, né? Entender como que você chegou hoje, a cadeira que você chegou, inclusive, né, no Fundação aí Butantan, que eu acho que muito importante. Referência hoje, mundial, né? Uma referência mundial, exatamente. Então você tem uma trajetória aí que queremos ouvir, eu tenho certeza que irá inspirar aí muitas pessoas. A única coisa é que a gente começa um pouquinho antes, né? Só um pouquinho, no caso da Cláudia. Antes. Onde você nasceu? Nasci em São Paulo, sou paulistana, da Gema ali. Meus pais são do interior de São Paulo, vieram para cá bem jovens e constituíram família aqui, né? E eu e meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão bem mais velhos, eu sou bem caçula. E todos nascidos aqui em São Paulo. A mimada, não? Costumo dizer que eu tive 2 pais e 3 mães, e que é muito difícil. Não é fácil. Tem um lado bom, mas tem um lado também. Tem o lado de ser um pouco mimada, mas o lado de todo mundo querer poder mandar em você, né? Sim. Então, E de que região de São Paulo? Eu nasci na Promater ali, já na Paulista praticamente, né? Uhum. Bem paulistana. Morei quase que a vida toda na Oscar Freire. E depois de casada eu fui morar perto ali da Vila Mariana. Legal. Mas eu adoro São Paulo, assim, tem gente que não gosta, mas eu adoro esse movimento, essa loucura de São Paulo. Eu acho que se tirasse o trânsito, eu ia amar essa cidade. Assim, realmente. Só falta isso, assim. Só. O resto a gente tem de tudo. E é engraçado que meus pais vêm de cidades pequenas. Meu pai é de Barretos, minha mãe de uma cidadezinha chamada Quatá, mas eles nunca quiseram ir embora de São Paulo. Assim. Qual o nome deles? Vou mandar um recado para eles. Né? Meu pai chama Pascoal, minha mãe é Aparecida. Meu pai é falecido, mas sim, minha mãe tá aí firme e forte com 95 anos. 95? Uau. 95. Meu pai tá com 85, ainda falta um tempinho para buscar isso. Falta mesmo, né? Como que foi sua infância? Foi tranquila ali ou você já começava a quebrar brinquedos nessa época? Só para entender ali eu sempre tive uma cabeça muito lógica, né? Sempre gostei muito de matemática, de física, de química. Gostava muito de ler, né? Às vezes eu me escondia da minha mãe para ficar lendo, né? Porque ela queria que eu fizesse, né? Fosse brincar, né? Fosse jogar bola e eu queria ficar lendo. Que legal. Encontramos uma nerd. Exatamente. Vamos começar a fazer as perguntas-chave. Você gosta de Star Wars? Com certeza. Então pronto. Já se entregou. Já me entreguei. Já temos realmente uma nerd aqui nata, Na né? essência. Na essência, exatamente. E como que você começou seu interesse ali por tecnologia? Bom, como eu falei, eu sou caçula, então quando eu estava ali no colegial, né, atual ensino médio, meu irmão já trabalhava e ele comprou um CP500 da Prológica. Faz um tempinho.
E aí ficou no meu quarto, né? Eu não tinha espaço no quarto dele, ele deixou no meu quarto, aí já era, né? Pronto, perdeu o Playboy. Perdeu e, lógico, ele trabalhava, então eu tinha mais tempo também de usar, né? Embora eu estava num colégio bem puxado, né? O São Luís ali, eu tinha aula praticamente o dia inteiro, mas eu chegava em casa e ia lá brincar com o CP500, e minha mãe, desde que eu nasci, ela falou que eu ia ser médica. Não, você vai ser médica, meu sonho é ter um filho médico, aí só tem você agora, né? Que pode tornar esse sonho realidade. E eu falei, beleza, né? Então, fiz biológicas e aí até chegar ao CP500 na minha vida. E eu falei, não, eu vou fazer UTI. Mas era exatas mesmo. Diz um pouco para mim, né? Você vai comentar com certeza daqui para frente aqui a sua experiência no setor de educação, etc. O quão foi importante para você ter uma boa base escolar como você teve, né? O São Luís é uma das referências de escolas de São Paulo. Como isso te preparou para o futuro? Muito. Assim. Eu lembro da faculdade, assim, o curso de ciência da computação não é fácil. Porque sai também do tradicional, né? Ali quando você começa a aprender lógica, aprender programação, é um pouco diferente da forma como você pensa até chegar ali, né? E então exige ali um esforço razoável, né? E o curso tinha aulas de hardware, de sistema operacional, um curso bem puxado ali em TI. E eu lembro que meus amigos, assim, marcavam para estudar antes da prova e estava ali na luta. E eu aprendi a estudar no São Luís de tal forma que chegava a véspera de prova, estava tranquila, porque no São Luís era muito puxado. Na época que eu estudei lá, tinha 7 provas por ano, era média 7, você tinha que formar 49 pontos até o final do ano, senão era recuperação. Então, eu habituei a estudar todo dia, né? Porque senão não dava. E então, na faculdade, eu tirei de letra, eu falei que isso eu devo ao São Luís, assim, a forma como eu consegui lidar com a faculdade de uma maneira tranquila. É mais difícil, mas, digamos assim, é mais puxado ali, mas fez toda a diferença, né? Fez. E eu tinha vindo de um colégio mais fraco, então no começo foi desafiador, assim, conseguir pegar o ritmo para acompanhar, né? Para acompanhar, né? É bem difícil. E como que foi ali onde foi, né? Primeiramente, ali onde foi, como foi a sua primeira experiência ali profissional? Foi ainda no estágio. Só um detalhe interessante, o curso que eu fiz de Ciência da Computação foi na PUC, foi o primeiro curso de ciência, primeira turma. Primeira turma. Curiosidade, quantas mulheres tinham, você lembra? Então, é até um dado que eu estranho, porque era meio a meio. Meio a meio? Era. Poxa, surpreendente para mim, porque a minha sala não foi assim, não. A minha sala eram 3 meninas para quase 80 homens, né? Tinham lá. Eu não entendo, acho que foi uma turma especial. Porque... Foi uma exceção, viu? De todo mundo que eu ouço... Porque depois disso eu só ouço dizer assim, na minha classe tinha 2 mulheres, tinha 3 mulheres. É isso. Mas ali não, tinha bastante mulher. Eu sei que muitas não seguiram pela área de TI. Eu acho que não é uma área fácil, é uma área que exige bastante resiliência, né? Exige estudar toda hora, né? Você tem que estar estudando sempre, porque tá aí, né? O mundo de TI muda o tempo todo, né? Sim. Sempre chegando novas tecnologias e você tem que aprender, né? Porque senão você tá fora do mercado. Senão você fica fora, né? Não tem alternativa, né? E no meu caso, talvez eu seja privilegiada porque eu gosto mesmo, assim. Eu não me vejo em outra área, é uma paixão. Então... Imagina, né? Eu falo pra Maria assim, de vez em quando ela me pega no final de semana ainda fazendo código. Eu gosto de vez em quando de escrever. Eu adoro também, eu gosto muito. Né? Eu gosto muito. Ele fala eu falo assim, não, mas descansa, né? Ele fala assim, não, mas eu tô descansando, eu tô fazendo o que eu gosto aqui, ó, e tal. Eu falo, gente, não tem como, não é possível. Às vezes eu tô em casa ali com meu filho, eu vou jogar, eu jogo aqueles jogos de puzzle, Ele fala, mas, né? Jogos que exigem o pensamento, né? Mas eu gosto, assim, eu acho estimulante. Então lá, aí você estudou, aí teve o estágio, e aí adentrou mesmo no mundo. Mas antes de te perguntar, sua mãe queria ali que você, né, fizesse medicina. Quando você decidiu entrar para essa área, até qual
foi tudo bem? Foi tudo bem, assim, eu tive sempre apoio, né, dos meus pais, embora meus pais tenham uma idade bem maior que a minha, né, que eu fui realmente bem caçula ali, meu irmão mais novo tinha 14 anos quando eu nasci. Eles sempre me apoiaram muito, né, meu pai também, né, ele não tinha aquela coisa de, você é mulher, então vai fazer, sei lá, letras, né, nunca teve. Pedagogia. Eu acho que o que me ajudou muito, o que eu mais convivi dos meus irmãos foi meu irmão. E meu irmão me levava, assim... Ele foi aprender a andar de moto, ele me levava. E eu ficava lá andando de moto junto com ele. E ele comprava carrinho. Tinha alguns brinquedos, assim, brinquedo, né, de homem adulto já, né? Sim. E eu brincava com ele, né? Então, e aí o computador que ele comprou... Então, assim, de certa forma, essa interação, porque a gente sabe que a TI é um mundo masculino, né? Eu tive isso naturalmente na minha vida, né? Foi uma coisa normal e nunca pensei nessa questão das mulheres serem minoria. Sim. Até chegar ao cargo de gestão. Aí a coisa muda. Provavelmente. Mas conta aí então um pouquinho desse caminho, né? Ali desde a sua primeira experiência, então ali até a primeira oportunidade de gestão. E conta um pouquinho também se você já tinha essa expectativa, se era algo que você queria, ou de certa forma os caminhos foram, às vezes, levando ali, né? Já nasceu, de repente, com essa linha de liderança. Na verdade, a liderança surgiu sem eu ter esse foco, né? Acabou acontecendo, fui convidada para assumir, na época, um cargo de coordenação, mas era um cargo de coordenação um pouco diferente, porque acima de mim estava o CFO. Então, não tinha nem gerente, nem diretor. Então, era um cargo de coordenação que, na verdade, já era o principal gestor de TI. Né? Exato. Comigo aconteceu isso também. Quando eu saí de analista na área de TI, eu não tinha função, mas eu era analista sênior que cuidava da TI. Sim. Porque também começou pequeno e aí depois a empresa crescendo, fui crescendo junto nos cargos, que foi numa indústria farmacêutica chamada Baldati. Interessante, comigo foi esse o caminho, e aí eu fui crescendo no cargo, né? Isso aconteceu na Unigel, então assumi a coordenação, depois fui promovida a gerente e depois a diretora. Mas quando você falava da PUC de estágio, como é que foi o seu primeiro estágio? Como é que foi essa primeira experiência ali de trabalhar mesmo ali? Uhum. Isso aconteceu no meu segundo ano de faculdade, né? Eu realmente me destacava ali como aluna, né? E eu acabei comprando algumas brigas pela equipe, não, né? Pela turma, porque a gente começou o curso sem um laboratório de computadores. Então, a gente programava só no papel. E fazia, né, o teste de mesa. Teste de mesa. E não tinha nenhum computador. Então, eu fiz um abaixo-assinado, né, com a turma ali, com meus colegas, para a gente conseguir o primeiro laboratório. Depois tinha um professor que não dava aula, né? Ele chegava atrasado, não dava aula, deu a mesma nota para todo mundo na prova. Eu falei, não, peraí, eu tô aqui para aprender, né? Não é pra... Eu fiz outro abaixo-assinado, a gente conseguiu tirar o professor. Então, era a tinha um que destaque. Agitava, você percebeu, né? Se bobear, ela agita. Pois e assim, até então nada, assim, até o último ano do colégio, eu era aquela pessoa quietinha, que mal falava, né? Mas a faculdade de TI realmente era algo que eu queria muito. Eu queria aprender, não queria... Né? Como é que eu aprendo sem um computador? Como é que eu aprendo com um professor que não quer dar aula? E você sabe que muita gente... Eu sempre pensei assim, quem faz a escola é o aluno, né? Sim. É claro que a gente tem uma série de deficiências, mas se a pessoa quiser, ainda mais hoje em dia, na nossa época um pouco mais difícil, mas hoje em dia, se a pessoa quisesse estudar sozinha, tem todos os mecanismos para isso, né? Sim, na época, assim, era difícil achar um livro de computação. Quando achava era inglês e caríssimo, né? Então não dá para você ficar comprando um monte de livro. Aí eu já comecei a fazer monitoria, né? Também já dava monitoria para ganhar meu dinheiro ali. Aí eu fui indicada para um estágio justamente porque eu tinha esse protagonismo, né? Na faculdade. Eu comecei a fazer estágio numa software house que prestava serviço para Thomson Componentes. Eu fui como programadora.
Programadora. Que linguagem? Era COBOL. COBOL. Era COBOL. Não podia esquecer de pôr o ponto no final da linha, né? Senão não funcionava o programa. Verdade. Não é? O que eu nunca entendi nos compiladores era assim, falta um ponto. É porque tu não põe já o ponto. Se você já entende que falta, né? Por que não acrescenta? Porque dá esse trabalho pro coitado do desenvolvedor, né? Tem que ficar procurando aonde que falta bem dia do ponto. Foi COBOL e eu lembro que eu cheguei nessa software house e tive que fazer a interface entre o RP e o relógio de ponto da DMAP. Sim. Então eu tive que estudar tudo ali, o relógio, né? Era ainda uma linguagem mais de máquina ali que funcionava. Foi bem, bem interessante. Eu fiquei nessa empresa 1 ano e meio. Aí eu fui fazer estágio na IBM. Eu fiquei 1 ano fazendo estágio na IBM. Ali na Tutóia. Na Tutóia, né? Que experiência bacana, não? E nesse estágio da IBM, eu consegui colocar a diretora da PUC em contato com o presidente da IBM, e a IBM deu ou seja, um mainframe para a PUC. Olha só, você ainda muito jovem agitando que essas coisas acontecessem, né? Parabéns. O perfil de liderança, porque normalmente não é um perfil da pessoa de tecnologia ser um ativista, tá? Né? Guardados os exageros, né? Mas assim, não é normal, né? Normalmente a pessoa de TI ela é uma pessoa mais centrada, mais quieta, mais introspectiva, né? Então, não, eu sou assim, mas não sei, em alguns momentos eu acho que a busca por algo que faça sentido, ela é importante, né? Que nem, será que ela é ariana também? Não sou ariana, mas estou ali, sou leonina. É do mesmo time. É isso, exatamente. Não, mas é muito bacana. É uma característica muito bacana e eu acho que faz falta hoje em muitos perfis. Esse perfil mesmo ativo, de ir atrás, de querer resolver, de querer o melhor, eu acho, assim, essencial para o crescimento, né? E aquilo também, poxa, você estudou, né, num excelente colégio e foi assim, desafiador, né? Todo esse período, tem o período da faculdade que também é desafiador. E então você sempre buscou assim, peraí, tem a ver com o meu futuro, eu quero um resultado, né? Eu quero, de fato... Então, assim, esse perfil que você tem, Cláudia, eu tenho certeza que é o que as pessoas precisavam ter mais. De ir à frente, de dizer, olha, vamos fazer acontecer. Sim, e assim, não é que eu fazia isso com muita tranquilidade, eu me desafiava mesmo, né? Porque eu sempre fui mais tímida, mais no meu canto, mas a gente tem que lutar por aquilo que faz diferença para a nossa vida, né? Então, acho que nesse ponto aí eu acabo, vamos lá, vamos fazer acontecer, Tem né? que sair da zona de conforto. Mesmo, sim. Né? Com quantos anos, ou mais ou menos em que momento você teve ali porque você deu aula, né? Dei aula. Então, em que momento foi? Foi logo que eu me formei. Então, assim que eu me formei, a PUC me convidou para dar aula. Tinha uma professora, a Lisbeth, que dava aula de estrutura de dados, algoritmos. Conheço ela. Você conhece? Vamos trazê-la para entrevistá-la aqui, inclusive. Muito bom. Ela foi assim, um divisor de águas para mim, porque ela era muito exigente. E eu queria, né? Eu sou um pouco competitiva, né? Então eu queria mostrar que eu era capaz e ela fez eu estudar muito. E ela me convidou para dar aula das matérias que ela dava, né? Então eu fazia par com ela ali nas aulas. Então eu comecei dando aula justamente de algoritmos e estrutura de dados, que eu amo até hoje, essas duas matérias, né? Elas são a base de muita coisa. Principalmente para IA agora, inclusive, né? Sim. Um abraço, Liz. Encontrei a Liz uma vez, quando eu a conheci, na verdade, fui indo para um evento da IT4CIO. Sentamos ao lado no avião e ela trabalhava no Grupo Bandeirantes. Bandeirantes. Só para situar mais ou menos. Estamos falando de duas Lisbeths diferentes. São diferentes? São diferentes. Tá vendo? Pensei que era a mesma, tá vendo? Mas eu adoro a Liz também. Justamente ela também trabalha com essa área, né, de dados. Trabalha. Ela teve recente no Butantan, dando uma palestra sobre internacionalização de dados. E foi bem legal. Ela foi lá junto com a Patrícia Peck.
Patrícia Peck, sim. Sensacional também. Sensacional também. Ela é ótima. E... Já convidei. Inclusive, doutora, aceitou, mas ainda não marcamos a data. Acho que Lisbeth vão bem na área de informática. Até pensei que fosse a mesma, porque já não é um nome comum, não né? É. Um nome comum, né? Desculpe a confusão, pessoal. Mas ela acabou me chamando e, assim, aquele primeiro dia de aula foi... tinha, assim, receio de falar em público, né? Uhum. Tinha vergonha e tal. Eu lembro que ela falou para mim, assim, Cláudia, você quer que eu vá na primeira aula com você, né? Te apresente? Eu falei, de jeito nenhum, porque se isso acontecer, eu tenho que enfrentar, ir lá sozinha. Vai ter que passar essa barreira, né? E aí, né, não preciso de alguém comigo para me dar suporte, senão vai demonstrar uma insegurança ali que eu não quero demonstrar, né? Mas eu lembro que eu tremia, assim, na primeira aula foi difícil, tinha até colegas, né, fazendo aula comigo, então eu tinha ali 20 anos. Olha, que jovem. Uau. Mas tem situações que provocam na vida da gente, inclusive mudanças que são para o resto da vida, né? Eu também sempre fui aquele aluno que gostava de ficar quieto, não gostava nem que o professor me achasse ali para perguntar, né? Eu ficava torcendo para não fazer a pergunta para mim, mesmo que eu soubesse a resposta, né? Eu também era meio Caxias. Né? E quando eu entrei na primeira farmacêutica, eu tive que fazer um trabalho, Cláudia, que foi preparar umas transparências para uma apresentação da área comercial e de marketing. E eu sou muito grato, né, ao gestor da época que pediu para que eu fizesse esse trabalho. Eu fiz o trabalho, entreguei para ele e ele falou assim, olha, você vai lá no hotel que a gente vai fazer, né, a apresentação para todos os representantes, né, visitavam os médicos e visitavam, né, os hospitais, etc. Eu falei, tá bom, eu vou sim, né. Aí eu chego lá, tô lá tranquilo, assim, de repente, aquela multidão de gente ali, ele falou para mim assim, agora você vai apresentar. Eu falei, como é que é? Né? Sei lá, tranquilo. Eu que não gostava de apresentar para minha turma da escola, que era 30, de repente tinha 500 pessoas ali, tinha que pegar aquele papel, chacoalhando, você tinha que acertar o lado, né? Porque não é que nem hoje você põe um PowerPoint lá e tá transmitindo, né? Tinha que acertar o lado, tremendo. Eu sei que depois dessa experiência eu falei assim, agora já foi, né? Por mais que dê uma tremedeira ainda, né? Eu falo que sempre dá, né? E a Fernanda Montenegro diz isso, que o dia que ela não tiver mais aquele friozinho no estômago na hora de entrar no palco é porque ela já não deve mais fazer aquilo, né? Então, assim, sempre dá aquele tremor na gente para estar em público, né? Mas depois que você passa, depois que começa, vai, né? Depois vai, né? Sempre tem aquela preocupação de dar uma boa aula, né? De preparar um bom material e isso a gente não pode perder, mas sempre quando muda de turma, né? Você não sabe o que vai vir, né? E o professor tem aquela responsabilidade de ter que saber responder tudo, né? Sim. O aluno espera que o professor saiba responder tudo. O que não é uma realidade, né? A gente não sabe tudo, né? Nem com... Eu tô lá com 30 anos de experiência em TI. Não. Eu não sei responder tudo, né? As experiências são sempre diferentes, né? O que você sempre, apesar de a gente estar falando de tecnologia, a gente está falando de tecnologia envolvendo sempre pessoas, e uma pessoa é diferente da outra, assim como as tecnologias são diferentes, então os resultados vão ser diferentes, né? Então, no fim do dia eu comparo TI com medicina, porque tem suas especialidades, né? Tem talvez o gestor seja um clínico geral, né? Exato. Mas na hora que precisa de uma especialidade, você precisa da equipe, precisa de pessoas que conhecem especificamente aquele assunto, né? Então, é bem parecido no fim do dia. Tá bom, mãe? Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para casa. Como é que é ser professora, mãe, esposa, profissional, né, executiva? Como é um desafio. Coordenar tudo isso, né? Eu falo que acho que eu nunca vou ficar sem nada para fazer, né? Não tem aquele... hoje não tem nada para fazer, não existe. Porque todo mundo reclama de falta de tempo, né? E aí você tem... Eu até acabei deixando de dar aula por conta da responsabilidade que eu acho que é
dar uma aula boa, né? Então, ter tempo ali de preparar uma boa aula, de depois corrigir aquele monte de prova, que acho que é o que toma o maior tempo, né? Porque corrigir uma prova de algoritmos não é certo ou errado, né? Sim, cada um vai escrever de uma forma diferente e pode chegar a resultados iguais, né? Aí você acaba tendo que fazer o teste de mesa ali, vendo o que faz, né, no fim aquele algoritmo. Aí eu acabei deixando, né, me dedicando mais à carreira corporativa, que acho que chega um momento que você precisa. Precisa dar uma decisão, né? Mas eu gosto, né, de ensinar, então acabo fazendo isso também no dia a dia com a equipe. Né? Como profissional, né? Foi interessante quando eu trabalhei na DataSul um tempo, né, e eu entrei porque eu queria ser consultora, né, eu queria ir nas empresas, entender o problema, dar soluções, mas eu acabei ficando 1 ano e meio no treinamento da DataSul por conta desse histórico que eu tinha de professora, então eu passei 1 ano e meio indo a clientes, ou clientes indo na DataSul para eu dar treinamento do produto, né, Foi também uma experiência interessante, porque nesses cursos eu aprendi muito sobre as organizações. Aprendi sobre os processos das empresas, né, de qualquer jeito, né? Exatamente, então acabou me ajudando muito, né? Eu tenho certeza que a TI tem que estar alinhada ao negócio, não tem outro caminho, né? A gente está ali para servir ao negócio. E eu aprendi muito nesses treinamentos que eu dei na DataSul, e depois acabei indo para consultoria, né? E também foi um aprendizado muito importante para depois, dentro das empresas, eu conseguir fazer com que a TI gerasse valor. O Marcos Sanches, né, ele falou aqui, quando ele esteve aqui, que aprende muito mais ensinando, né? Porque ele fala que quando você ensina ali, você tem que realmente pensar em todas as possibilidades ali de perguntas que as pessoas podem fazer, enfim. Então, foi uma fala dele, e ouvindo você falar isso, esse mesmo caminho, né? Com certeza. Acho que isso é uma verdade, assim, absoluta em qualquer matéria, né, que a gente vá tratar. Que você está explicando para alguém como aquilo funciona, você acaba repensando, né? Refletindo, né? Inclusive na hora que você está falando, né? Exato. E às vezes você acaba descobrindo algo que você nem sabia, né? Exato. Mas estava ali escondido na tua cabeça e você fala, puxa... Fez a sinapse lá, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas faz todo sentido, né? Então... Cláudia, fala um pouquinho ali, né, de todo o período ali da carreira, lógico, dos projetos que você ali mais se recorda, talvez por ter sido mais desafiador, mais marcante. Eu não vou dizer que não são os do Butantan, porque são, né? E não é porque são os últimos. Trabalhar no Butantan é diferente, porque tem um propósito ali muito claro relacionado ao trabalho. O fato de estar numa fundação já é diferente, né? Já é diferente. A concepção da organização ela é diferente, né? O Butantan ele trabalha para a saúde pública. Não tem, essa é a meta. Então, a TI trabalha para a saúde pública, né? Eu lembro de um evento que eu fui, né? E tinha um palestrante que falou uma coisa que me marcou demais. Eu sempre falo para a equipe, né? Que ele perguntou assim, qual que é o objetivo do goleiro num time de futebol, né? E todo mundo fala, não tomar gol, né? Evitar que a bola entre. Ele falou, não, o objetivo do goleiro é ganhar o jogo, né? Ele tá na função de não deixar a bola entrar, mas ele quer ganhar o jogo no fim do dia. Então eu falo, gente, o objetivo da TI é atender o negócio, é o Butantan atender a saúde pública. A nossa função é cuidar da tecnologia, mas a gente tem que estar de olho ali no foco, que é atender o público, que é colocar a vacina no braço das pessoas, né? Então esse propósito, ele é incrível, assim, e não existe um acionista no fim do dia que vai receber um lucro pelo teu trabalho. Existe uma população que vai receber uma vacina ou um outro medicamento, né? Então, isso muda, dá uma viradinha, assim, na maneira como você pensa. Então, lá a gente sempre fala, né? No momento que eu estou negociando um software, tudo que eu conseguir tirar, né, dessa negociação é mais vacina que vai estar indo para o mercado, né? Então, os projetos do Butantan são especiais, acho, por conta disso. Quando eu entrei, a gente teve projetos de
testagem da população. Então, a gente montou o sistema, né? Pegamos computadores, pegamos modem 4G e fomos para as comunidades, né? Fizemos testagem em shopping e a TI estava lá, eu estava lá. Explicando que foi o começo da Covid, né? Foi o começo da Covid. Eu entrei em junho de 20. A TI do Butantan precisava de uma reestruturação, precisava estar mais próximo ao negócio, porque justamente tinha uma visão mais de suporte, né? De atendimento a nível 1 ali. Sim, atendimento interno, né? E aí, na minha chegada ali, junto com a pandemia, foi a virada ali da gente realmente fazer parte do dia a dia do Butantan. E isso foi gratificante para todo o time, né? Acho que uniu a equipe, porque todo mundo ia feliz. Embora a gente estava se expondo ali até, sim, né? Sim. Correndo riscos mesmo, né? Porque principalmente a primeira onda, né? Foi muito feio, né? A coisa foi muito feia. Eu peguei Covid 3 vezes, né? Igual. Uma vez antes da vacina. Mas foi tudo bem e, assim, era muito gratificante você chegar em casa no fim do dia e saber que a gente tinha feito algo para evitar que mais pessoas ficassem doentes, né? É muito bacana. Essa questão que você falou aí do propósito mesmo, é muito forte, né? É isso, você trabalha com saúde, né? E a pessoa lá no final que vai receber isso eu acho que é muito diferente. E é uma fundação aí que ela é reconhecida mundialmente, tem, né, a sua participação na sociedade, que eu acredito que você acordar de manhã e você fala assim, eu estou indo para um lugar que faz diferença para o mundo, é impactante. E você sabe que não precisa necessariamente ser uma empresa que seja de fundação, né? Eu hoje estou trabalhando na Plano & Plano, né? É uma corporadora e construtora bem grande de São Paulo. Foi um namoro de quase 1 ano para começar lá. Né? E o que eu sinto de diferença? Porque se for pensar, né? Não, eu compro um terreno, eu construo e eu vendo. Então é uma empresa com fins lucrativos. Só que quando você vê que a gente entrega para a população, né? A gente tem muito Minha Casa Minha Vida. Quando você vê a alegria das pessoas pegando as suas chaves, assim, é o melhor momento, né? Isso eu falei para a equipe recentemente. Vai ver alguém pegar as chaves. Aí você vai entender por que você trabalha. Não, com certeza. É outra coisa, né? Quando você vê o fim do teu trabalho, né? Aonde o teu trabalho levou. Eu não trabalho para nada mais do que esse propósito, né? Isso faz diferença, né? Por isso eu conversei com a Maria já uma vez, falei assim, tem certos setores que eu talvez jamais trabalharia. Não vou citar para não citar confusões, né? Mas até por ter trabalhado muitos anos na indústria farmacêutica, eu sempre pensei assim, a gente está ali melhorando a qualidade de vida de alguém. Sim. Em algum momento, né? É uma indústria que também tem fins lucrativos, boa parte dela, né? Mas, de qualquer jeito, era trabalhando no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Fazer com que elas vivam mais tempo, né? Tenham sobrevidas. Então, assim, eu acho que isso fez diferença na minha carreira, né? Ter escolhido empresas assim para trabalhar. Que tem um propósito. Sabe que sempre que eu tomo um remédio, eu fico pensando como era a vida antes dele, né? Gente, se eu não tivesse isso aqui para tomar, o que ia acontecer, né? Talvez ou ficasse muito mal durante muito tempo, ou viesse a falecer mesmo. Sim. Então, acho que cada remédio tem ali uma história, né? Tem pessoas que trabalharam para ele chegar ali na tua mão. Né? E agora eu vou ser polêmico, né? Porque tem muita gente que não quer mais que as pessoas tomem vacinas, né? E eu acho que mais claro do que nunca é que a expectativa de vida subiu muito, né? Exatamente por nós termos vacinas, por nós termos medicamentos, por nós termos hoje equipamentos, né? E se hoje existe uma expectativa de vida, eu falo assim, eu brinco com a Maria que eu quero pelo menos chegar aos 100. Se eu olho para o meu pai, ele está com 85, eu espero não ter nenhum problema em chegar aos 100. Né? E que a geração agora do futuro vai chegar a 120, né? Dos filhos, dos netos. Né? Então, assim, e se isso acontece, é porque nós fizemos coisas boas no meio do caminho, não coisas ruins. Com certeza. Né? A vacina teve uma queda, né? Por incrível que pareça, depois da Covid teve queda de população tomando vacina, mas ela é essencial, né?
que as pessoas esperam muitas vezes do tipo, eu tomei vacina da gripe, então eu não vou pegar gripe. Não é bem assim que funciona, né? Exato, né? Você vai pegar, mas ela não vai te afetar tanto, né? Exato. Até porque a vacina não contém todos os vírus possíveis de gripe do mundo, né? Então, algum pode te pegar ali, você vir até ficar mal, porque seu organismo não estava preparado para ele, né? E é isso, as pessoas estão pegando Covid ainda, só que não estão morrendo mais, né? Exato. Essa é a diferença que faz, né? Não, e tantas outras doenças terríveis, né? Poliomielite, que matava, né? Muito. Então, a população, sem dúvida, está ficando mais velha por conta de vacinas e remédios que estão aí para nos ajudar a superar essas doenças, né? E a gente... a questão por exemplo, de farmacêutica, a gente em casa tem deu uma dor aqui, já tem um remédio para tudo, para tudo. Então tem uma farmacinha na mochila, inclusive. Não tem problema com isso, não. O que me impressiona é mais antibiótico, né? Porque era uma coisa que as pessoas morriam, né? Você pegava uma infecção, você morria. Sim. E hoje não, você toma antibiótico, já tudo bem, né? Sim. Dali 2 dias você tá ótimo, você volta ativa. Mudou muito, né? E quando que você chegou à liderança? E como é que foi essa mudança, né? Dali de ser uma executiva técnica ali, voltada para o técnico e falar assim, agora eu tenho que cuidar de pessoas. Acho que eu sempre tive um pouco isso, né? Tanto na vida pessoal como na profissional, de cuidar de pessoas, né? Hoje, por exemplo, eu cuido da minha mãe, eu dou apoio para uma irmã. Quem chega para mim e pede ajuda, eu tô disponível. E no trabalho eu sempre fui assim também, né? Eu sempre tive uma liderança um pouco nata, assim, mesmo não tendo o cargo de liderança, né? De puxar as coisas para mim, de tentar resolver os problemas, de apoiar as pessoas que precisavam. Então, acho que isso acabou sendo meio que natural. Acho que por isso eu fui convidada a assumir a liderança da TI na Unigel, porque eu já, de certa forma, exercia, né, essa liderança de forma natural. Claro, aí vem uma responsabilidade muito maior, né? Uma coisa é você estar ali no dia a dia apoiando as pessoas, outra coisa é você ter essa função. Sim. Né? E você ter que provar que você consegue, né? As pessoas te enxergarem como alguém que realmente apoia a equipe. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui promovida foi me inscrever num curso de infraestrutura, porque era a área que eu estava mais afastada, né? Sempre trabalhei mais voltada ali a sistemas. Então, eu falei, não, eu preciso me atualizar. Interessante isso que você falou, né? Assim, poucas pessoas têm essa percepção que quem deve cuidar da carreira delas são elas próprias, e não a empresa, não mais ninguém, né? Essa questão de você olhar para dentro e falar assim, não, eu preciso de um reforço nisso, eu preciso de um reforço naquilo, e eu vou buscar, né? E saber que lá na frente você vai ser recompensado por isso, né? Na verdade, assim, a recompensa não vem antes do seu esforço, né? Sem dúvida. Né? E acho que nada mais do que a gente mesmo sabe os nossos gaps. Né? Onde eu acho que eu tenho gap, eu tenho que correr atrás para cobrir esse gap. Então, para mim era infra, eu fui fazer um MBA em gestão de infraestrutura, que me ajudou bastante, né, em trazer, né, a equipe de infra para mim. E depois disso eu sempre estou estudando os temas que eu acho que eu ainda tenho gaps a cobrir, né? Por exemplo, no Butantan eu cheguei, a gente estava na pandemia, precisava de ciência de dados. Então eu montei a primeira equipe de ciência de dados do Butantan e fui fazer um MBA de ciência de dados, porque eu falei, bom, eu não estou tão pronta, eu não conheço tão bem esse tema, então estou sempre procurando e conhecer em detalhes aquilo que a TI está entregando, né? Lógico, eu vou sentar e fazer mineração de dados e montar um dashboard, provavelmente não, porque não tenho tempo para isso, mas eu quero saber pelo menos como é que a equipe tem que trabalhar, que tipo de apoio a equipe precisa, né? Indicar cursos para eles. Eu sempre coloquei esse ano um budget de treinamento para a equipe e eu reforço todo mês, gente, treinamento, porque o pessoal precisa se preparar, né? Também, sim. E eu ter uma equipe preparada é bom pro Butantan. Perfeito. Como que você lida hoje com as diferentes gerações que tem ali
abaixo da sua liderança? A gente tem que ver que as coisas de fato estão mudando, né? As expectativas dos profissionais, a forma como eles encaram ali a responsabilidade deles no trabalho, isso muda, né? O que eu tento passar para eles é justamente a importância do trabalho que eles fazem e qual o impacto se eles não fizerem, ou se fizerem mal feito, e eu acho que isso tá dando certo, né? Apesar de eu ter várias gerações lá na equipe, as coisas estão fluindo bem, né? Não tem ninguém muito fora, né, do que é a equipe. Acho que a equipe é bastante coesa no sentido de saber, né, o porquê a TI está ali. E acho que esse propósito do Butantan ajuda, né? Eu falo que isso eu já ganhei de graça, assim. Sim, Já veio no pacote, assim, já tem isso aqui de plus para você conseguir incentivar a equipe, né? A gente fez recente uma pesquisa de clima em toda a instituição e tá lá em cima o orgulho de trabalhar no Butantan, né? Que é algo que algumas empresas têm que lutar muito para conseguir. No Butantan parece que a pessoa já chega com orgulho de trabalhar lá. Então é engraçado isso, né? Até na entrevista a maioria fala, nossa, Butantan, e quero muito trabalhar aí, né? E chega com essa vontade. Eu acho que isso ajuda, mas como é aquela frase que se você tratar igual pessoas diferentes, você está sendo leviano, né? Então, acho que você tem que saber como tratar cada pessoa, o que exigir de cada um. Isso acho que eu tenho talvez um dom meio natural de olhar para a pessoa e saber, né, se eu exijo mais, exijo menos, se eu falo mais forte ou mais tranquilo, né? Porque as pessoas recebem de formas diferentes. Né? Tem que ir conhecendo cada um, né? Tem. Eu falo assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer como executivo é sentar e conversar com cada um. Com cada uma das pessoas. Precisa entender a história de vida para você entender como você tem que agir para frente, né? Sim. E eu tenho visto, assim, algumas recomendações de RH que a gente não deve entrar no pessoal, né? Mas aquilo ali, aquela pessoa, é uma pessoa, ela não é robô. Ela tem uma vida pessoal que muitas vezes se traduz na forma como ela trabalha, nas expectativas de vida que ela tem e na expectativa profissional. E se você não conhece o que está por trás ali, é difícil você trabalhar bem com a pessoa. Né? Até porque não existe uma pessoa que não tem um histórico que influencia o resultado dela, né? Então, eu de acordo contigo, acho que a gente é obrigado a conhecer, pelo contrário, né? Se a gente tem alguém que fala, eu já não ia me dar muito bem aí com esse RH, né? A gente tem que conhecer a história da pessoa, a gente tem que saber como é que ela está no momento, né? Para saber exatamente como você pode lidar com aquela pessoa, o que função ela pode fazer naquele momento que ela está vivendo, né? Entender as suas especificidades, eu acho que é importante, né? Recente eu tive uma pessoa na equipe que pediu desligamento e eu fui entender o porquê e se era reversível. Aí eu falei, qual a sua expectativa profissional, né? Porque você tem que entender, porque de repente, dependendo da expectativa, sim, não cabe uma contraproposta. Não consigo te colocar como um gerente ou um diretor aqui. Né? Aí ele falou, minha expectativa é ficar milionário cedo. Eu falei, então, eu não consigo te ajudar. Pode ir embora, né? Assim, sim. A gente tem que ver até onde a gente consegue apoiar o sonho da pessoa. Sim. Né? Veja bem, a não ser que ele descubra uma super vacina. Já, entendeu? Veja bem. Então, ali você já fala, bom, então não é comigo. Sim, né? sim. Realmente, você tem que procurar outras coisas. Aqui no Butantan, acho que isso não vai acontecer. Tem que trabalhar muito bem a expectativa das pessoas, é isso, é verdade. É a questão da geração que vem mais... Como é que diz, né? Ver o pessoal, os influencers aí ficando super milionários muito rápido, né? Então vem com isso na cabeça de, peraí, eu também quero, né? Mas de novo, é como jogador de futebol. Na verdade, não são todos que são milionários, né? As pessoas têm uma visão muito errada, às vezes, de algumas profissões, né? A maioria dos jogadores não são milionários. Né? Você pega meia dúzia de clubes que os jogadores são destacados, o resto vivem em dificuldades. Sim. Né? Cláudia, e os projetos do Butantan? Como é que estão, né? Conta pra gente aquilo que você puder contar, é claro. Puder contar, de presente e futuro, né? O Butantan, ele tem
como eu falei, né, tem que estar alinhado ao negócio, né, então a perspectiva do negócio é que o Butantan cresça, né, nos próximos anos, expandindo, né, o portfólio de produtos. Então, está investindo aí, por exemplo, a vacina da dengue, é algo novo que vem, né, agora, e a gente tem outras vacinas, como chikungunya, zika, que devem vir também. Hoje, basicamente, o Butantan, assim, como carro-chefe, tem a vacina da influenza, né, que a gente vende para o Ministério da Saúde e é feita a campanha, né, de vacinação. Mas o Butantan precisa expandir esse portfólio e também expandir o mercado, né? Então, hoje, basicamente, o Butantan vende para o Ministério da Saúde, a ideia é entrar no mercado privado, né, começar a vender também para outros mercados. Isso é importante para um crescimento, né? Sim. E também para o futuro, né? A sustentabilidade da companhia depende também disso, né? E acho que esse é um caminho bastante importante e a TI tem que se preparar para atender, né, esse crescimento e essa diversidade, né, de mercado, de produto que vai vir. Né? Por isso teve o projeto de implantação da SAP, né, o Butansap, que foi um projeto bem desafiador, porque foi em 1 ano a gente implementou soluções de RP, de RH. Foi um portfólio bastante grande, né, de produtos implementados que deve sustentar esse crescimento, porque isso trouxe, né, mais controle sobre os processos. A gente está continuamente tentando rever esses processos para tentar simplificar e ganhar mais tempo nisso. E também a gente tem para esse ano, talvez pegando um pouco do ano que vem, né, a interface do RP com o chão de fábrica, né, com o projeto de manufatura 4.0. Né? Então, a gente usa um MES e vamos integrar o RP. Com isso também ter, né, mais agilidade ali, mais controle na cadeia produtiva. Tá. Hoje vocês já usam um MES. Onde fica a fábrica? A fábrica fica no Butantan ali mesmo, na Vital Brasil. Na Vital? Né? Fica ali. O que a gente tem fora dali é a fazenda, né, que tem os cavalos, né, para produção de soros. Mas o restante é feito tudo ali. Tudo lá mesmo. Na Vital. Tá. Legal. Cláudia, e falando assim de tecnologias como um todo, se você pudesse prever, digamos assim, qual a sua expectativa ali de tecnologias para o futuro que você hoje acredita, apostaria, digamos assim? Inteligência artificial, sem dúvida, né? Não tem como fugir disso. E, de fato, ela ajuda a ganhar tempo, né? A melhorar os processos. Lógico que usando com bastante cautela, né? Tem que ter, acho que, uma gestão em cima desse uso bastante efetiva, né? Ela hoje ainda é algo que a gente precisa se preocupar em relação à segurança da informação, né? Porque as pessoas saem usando os chats da vida e não se preocupam tanto com o que estão subindo ali de informação. Então, a primeira coisa é tentar regular esse uso. A gente já vem tentando fazer isso, né? A gente já tem algumas iniciativas de IA, mas isso deve crescer. A questão da automação, né, da Fabril também é algo premente, precisa ser feito, né? A gente precisa ter esse controle. Acho que esses 2 pontos já dão já vão dar algum bastante, trabalho, né, aí nesses próximos anos, né? Legal. Vocês já estão com alguma ideia de projetos com IA, não? A gente tem feito mais de LLM, né? Até o momento. Ainda nada relacionado a machine learning. Mas a ideia é ter também, né? Principalmente ali parte de manutenção industrial. A gente tem um volume muito grande, né, de manutenção industrial. Então, acho que usar machine learning ali vai ser bem interessante. Muito bom. Como que você lida, Cláudia, com tecnologia surgindo toda hora, como o Marco perguntou ali no começo, né? Você é mãe, você é esposa, então tem uma série de coisas acontecendo aí, né, na sua vida, mas como que você faz assim, se tem esse momento, né? Eu falo assim, não, peraí, agora eu quero me desligar um pouco de tudo,
Como que você consegue aí? Qual que é o seu hobby? Como que você faz esse momento de descompressão? Eu gosto muito de assistir filme, né? Gosto bastante, acho que a gente sempre aprende também com filmes. Embora eu seja nerd, né? Gosto desses filmes tipo Star Wars, Vingadores, eu gosto. Eu vi que você gosta pela sua pulseira. Pois é. Eu falei pro meu filho saindo hoje, eu vou com os Avengers. Estou protegida. Mas também gosto de outros tipos de filme, né? Documentários. Dá para aprender bastante com a vida também de outras pessoas, né? Como que elas fizeram de errado e de certo. E ler, né? Também acho que é importante. A gente está conectado, assim, com livros que estão... que está todo mundo lendo, né? Porque aquilo indica uma certa diretriz, né? De como as coisas estão acontecendo. E está... Você falou de tempo de... Na verdade, de descompressão, né? Eu tô falando de trabalho, né? Porque eu ia falar assim, aí nos eventos, né? Para trocar ideias. No fundo, acho que em linha com o Marcos, eu gosto de estar perto da tecnologia mesmo nas horas de folga, né? Porque é algo que, de fato, eu gosto de fazer. É um trabalho, mas é também um hobby, né? É estranho, né? É estranho. Isso, é estranho. Vocês são estranhos. Acho que a tecnologia tem esse viés, né? Que você consegue tanto trabalhar com ela como se divertir com ela, né? É encantador, né? É encantador. Para quem escolheu, né? É encantador, né? Você vê uma coisa funcionando, né? Eu falo para ela, quando eu faço um código e vejo o código funcionando, eu fico feliz da vida. Parece uma criança. É verdade, parece uma criança mesmo. Olha, aí ele me mostra, por que não? Porque tá assim, aí coloca aqui, ó. Você só dá um clique, ó. Aí a automação tá funcionando desse jeito. Exatamente. Não, e é aquela coisa que a gente não consegue fazer mais nada na mão, né? Sim. Tudo você tem que automatizar, é impressionante. Fala assim, não, tô fazendo isso aqui muito manual, eu tenho que dar um jeito de melhorar isso aqui, né? Enfim, faz parte, acho que, da nossa cabeça já. Né? A gente já pensa assim. Eu falei recentemente para a equipe, né? Até porque eu tô chegando lá, eu falei assim, eu sou inconformado por natureza, porque... Eu falo o seguinte, a gente acabou de entregar um projeto e a gente fez o melhor, vamos comemorar, bacana. Mas o que a gente pode fazer de melhor para o próximo, né? Eu tenho muito esse mecanismo de... Eu sei que dá para melhorar, dá para melhorar. Então aí fica essas coisas de... vamos procurar. Como é que eu resolvo um outro problema? Como é que eu resolvo outro problema? E eu tenho uma questão engraçada. Quando eu entrego um projeto, eu fico meio deprimida. Porque, tipo... Acabou, né? Acabou o problema, né? Entre aspas. Acabou aquele projeto que estava tão interessante aquilo ali, e aí você tem que começar outro, porque senão... Isso. A vida não tem graça se não tiver. Eu tô falando, gente, vocês precisam. Vocês precisam de médico. Mas é uma característica mesmo aí dos profissionais de TI, assim, que fala assim, não, mas não tem como, né? A mente tem que estar sempre em ação. Parece que a gente tem que estar sempre sendo desafiado. Né? Isso. Por isso que eu gosto dos puzzles, não? Os joguinhos de puzzle, porque você tem que vencer aquele desafio, né? E você vence e fala, opa. Ela ainda consegue tempo para um joguinho. Cláudia, eu vou trazer aqui para você como o seu time, né? Os seus times, pessoas ali que trabalharam com você, veem, tá? Cláudia Anani é vista como uma profissional altamente comprometida, dedicada e proativa. Com certeza proativa, né? A gente percebeu. Percebeu aqui já também. Sua liderança equilibrada combina delicadeza e firmeza, permitindo que suporte desafios com determinação. Reconhecida por sua visão analítica, capacidade de solucionar problemas rapidamente e habilidade de formar equipes de alta performance. Cláudia também se destaca por sua objetividade e assertividade. Seu conhecimento técnico sólido, aliado a uma busca constante por aprendizado, faz dela uma referência na área de TI e transformação digital. Além disso, sua inteligência emocional e gestão estratégica são características valorizadas por todos que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado. Olha, eu vou ter que dizer que pelo que eu ouvi você contar aqui, isso aqui faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. E parabéns, Cláudia, pela trajetória, né?
É o que eu falei, na minha sala de aula tinham poucas mulheres, né? Então, a minha expectativa sempre foi que tivesse poucas mulheres na área, né? E, nós tivemos recentemente, né, não sei, no lançamento do livro, mas no lançamento do livro já, um relançamento, mas um livro especial, né, de TI de salto, e hoje tem tantas mulheres, né? Eu também sou muito grato, né, a Laís Machado, trabalhei com ela há pouco tempo ali na época da Novartis, mas, poxa, foi uma pessoa que abriu a minha cabeça para pensar de forma mais diferente, mais rápida, mais simples, né? Então, assim, é muito bom ver que o mercado está melhorando nesse sentido, né? Ainda tem muito o que fazer, mas está melhorando bastante. E mais, eu acredito que nos próximos, sei lá, acho que no máximo 5 anos, eu tenho certeza que essa cadeira aí vai estar muito mais equilibrada, se não mulheres muito à frente, porque mulheres são mais inteligentes. Ela não puxou sardinha para dela. Não, nem um pouquinho. Foi só uma coincidência. As mulheres vão dominar o mundo. Eu pensando na época que eu morei em Londrina, e a quantidade de mulheres que estudavam de um modo geral perto da quantidade de homens, eu não tenho a menor dúvida disso, na verdade. Não tenho a menor dúvida. Eu acho que a mulher combina muito com TI, na verdade. Sim. Porque a mulher é detalhista, ela... E a TI precisa dos detalhes. Para você fazer um sistema bem feito, né? E você não for atrás dos detalhes das áreas de negócio, entender o que eles precisam. Então, tanto homem como mulher, acho que funcionam bem nessa posição. Eu acho que as mulheres que se afastam da TI, quando falam, não, a TI é muito exatas, e nem é tanto. Nem é tanto assim. Nem né? é tanto, assim. Algumas especificidades, né, que você falou assim, hoje tem muitas especialidades dentro da área de tecnologia, então se você tem medo que você vai ter que ficar fazendo muita conta, não é bem assim, depende muito do que você escolher, né? Exato, e, por exemplo, uma pessoa que trabalha na área de sistemas, o foco dela ali é atender o negócio, quer dizer... vai estar resolver problema para a área, né? De exatas. Talvez o pensamento é que ele tem que ser analítico e tem que ser lógico para você entregar bons resultados, né? E acho que a mulher tem isso, né? Então, acho que às vezes a mulher se assusta com o que ela ouve dizer sobre TI. Agora, com a questão da ciência de dados, acho que tem muita mulher entrando, né? Sim. Mulher que trabalhava ali com estatística e de repente tá vendo que TI é uma possibilidade muito grande, né? Sim. Muito clara de trabalho. Até porque a gente tem um grande déficit na área, né, de profissionais. Então, gente, aproveita, porque são bons salários, boas oportunidades e falta bastante gente. Entendi. É simples assim. E é uma área que, de novo, né, já era antes, é o presente e é o futuro, e não é algo que a gente fala assim, não, em algum momento vai acabar. Não, tecnologia, esquece. E está no dia a dia de todas as pessoas, né? Se antes era meio que restrito, hoje está no dia a dia, né? Você carrega no bolso. Sim. O que é um desafio pra gente, né? Porque eu falo que todo mundo acha que entende de TI. Né? Exatamente. Então... o share do IT assusta a gente, né? Exatamente. Né? Porque hoje qualquer pessoa compra um sistema com cartão de crédito, coloca para usar na companhia, fala para outra área, aí a gente fica preocupado, não pelas pessoas fazerem isso, né, Cláudia, mas pela questão da segurança, do acesso, né? Recentemente eu vi um amigo falando o seguinte, teve uma área que comprou um software, não vou falar o nome, né? Aí a outra área começou a usar esse software, um sistema de gestão de tarefas, alguma coisa assim, né? Só que a pessoa comprou o cartão de crédito dela, pessoal. Ela saiu da empresa, parou a outra área. Parou tudo. Parou todas as duas áreas, entendeu? Porque não tem gestão, né, em cima. Então é complicado. Tem algumas situações, por mais simples que pareça, né? Assim, né, pessoal das áreas, só avisem a TI, não precisa, a gente não quer impedir, né, que tenha, na verdade. A gente quer ser grande parceiro, na verdade. Né? É visto às vezes como um vilão, né? Porque a gente às vezes não consegue ter a mesma velocidade justamente porque a gente se preocupa com outros quesitos, né, como a segurança da informação, né, como é que a gente impede, né, e hoje, né, gente, assim, eu falo assim, os maiores bandidos são bandidos tecnológicos. Roubar um carro forte hoje em dia não vale a pena. Né? O risco que você corre é muito maior do que você tentar invadir uma organização. Então, assim, vocês têm que entender a nossa preocupação com isso, né? É uma área que
porque eu entendo que ela está sempre num dos top 3 preocupações de um gestor de TI, é segurança, né? Não tem jeito, a gente tem que estar de olho nisso o tempo todo, né? Você falando que todo mundo entende um pouco tecnologia, de vez em quando o Marco fala assim, tem tal coisa, não está funcionando. Eu falo, você já reiniciou o computador? Ele olha pra mim assim, incrédulo, tipo, sério? Ainda tenho que ouvir isso, né? Depois de passar o dia inteiro pensando em tecnologia, ainda tem que ouvir isso. Fazer o quê? A gente fala que a gente já começa ali a atuar dentro do mesmo que vocês ouvem, né? Reinicia, vê se funciona. Reinicia, vê se funciona. O pior é que muitas vezes funciona, né? A maioria das vezes, né? Não é? É quando o pessoal chama a gente vai de lado, não estava funcionando, funciona, fala assim, eu não sei o que vocês fizeram no caminho, mas alguma coisa fizeram. Cláudia, gratidão pela sua participação, pelo seu tempo, né, por trazer um pouquinho aí também sobre a Fundação Butantan, que a gente tem uma admiração profunda. Parabéns por estar nesse cargo, por estar nessa empresa. Realmente faz diferença para as pessoas, faz diferença para o mundo. É isso. Você quer mandar um recado? Aí você tem a sua câmera aí, ó. Acho que o recado vão para a tecnologia, é uma área muito legal de se trabalhar, tá sempre tendo coisa nova para aprender. Você consegue ajudar qualquer organização com o seu trabalho. E isso é muito gratificante no final do dia, porque é isso que vale, né? Deixar um legado de alguma forma dentro da organização que você trabalha. Muito bom, Cláudia. Obrigado por estar aqui conosco, né? Obrigada, eu agradeço muito o convite. Por favor, faça as honras, né? Eu tenho aqui, né? Vou agradecer aos nossos apoiadores, mas antes eu vou te entregar uma lembrancinha aqui. Obrigada. Nosso podcast, uma lembrancinha dos nossos apoiadores. Bom, gostaria de agradecer então aos nossos apoiadores aqui do podcast, que faz esse projeto acontecer, né? Agradecer ao Grupo Take, né? Quando a gente fala ali de projetos personalizados, Talent Acquisition, Digital Workplace e parceiros oficiais Oracle no Grupo Take. Agradecer a Soft Expert, quando a gente fala de plataforma e suítes, ali com vários componentes, entre eles BPM, GED, Workflow, ESG, GRC e muito mais. Agradecer a Elo, quando a gente fala de serviços nas plataformas de SAP e Thomson Reuters. Agradecer a Vipor, quando a gente fala de Business Analytics, gestão de dados, eles são especialistas em estatística do mercado farmacêutico, principalmente. Agradecer a Cisnet, empresa ali de soluções de infraestrutura e segurança. Muito obrigada aos nossos apoiadores. Obrigado, pessoal. Como é que é? Curtam, compartilhem. Curtam, comentem, compartilhem. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.